A polêmica sobre a participação esportiva das pessoas trans está em plena efervescência no Brasil e no mundo. E me obrigo a tomar posição a respeito com base em minha própria experiência. Comecei minha carreira esportiva formal aos 15 anos de idade jogando voleibol na equipe juvenil do Fluminense Futebol Clube do Rio de Janeiro. A classe juvenil era, na época, o primeiro degrau etário do voleibol oficial. Os atletas participantes deviam ter menos de 18 anos. Lá no Fluminense, uma das grandes alegrias da garotada era quando nos convocavam para treinar contra a espetacular equipe feminina de primeira divisão do clube, que detinha a hegemonia do esporte da rede no Rio de Janeiro. Isso ocorria quando as moças tricolores iam jogar a partida final ou do turno ou do retorno do seu campeonato e, portanto, precisavam treinar contra um adversário forte, com cortadas de maior potência, com bloqueios e defesas mais eficientes, enfim, um páreo duro de roer. Esse adversário temível para as invencíveis estrelas tricolores éramos nós, pobres adolescentes que ainda engatinhávamos nos mistérios do voleibol de alto nível. E a razão era simples. Embora inexperientes e jovens, nossa força física e nossa impulsão eram superiores às das campeoníssimas tricolores adultas. Embora elas fossem craques, dotadas de melhor conhecimento tático e técnico e com maior habilidade no manejo da bola, tinham dificuldade em vencer nosso bloqueio e defender nossos ataques. Os cromossomos do par sexual XY masculino dão vantagens e desvantagens aos homens em relação às portadoras do par XX feminino. Uma das vantagens masculinas é a força, que é um componente decisivo na maioria das modalidades esportivas. E não haverá cirurgia nem tratamento hormonal que consiga compensar essa diferença de origem. Pessoas trans manterão por toda a sua vida aqueles dois cromossomos definidores de suas características estruturais ao serem gerados. A lembrança daqueles treinos contra as campeoníssimas jogadoras tricolores define o meu posicionamento. Pessoas trans devem ter suas competições próprias, fora do sistema binário masculino-feminino. Mas não será só essa polêmica que abordarei em meu comentário de hoje. Há também as realizações mais recentes do governo Bolsonaro no esporte, que mostram seu empenho e o empenho coordenado de seus ministérios em favor do fortalecimento do setor. São notícias que a grande mídia omite e que merecem ser divulgadas. Considero a atividade esportiva imprescindível e, portanto, aberta a todos os seres humanos. O esporte tem uma notável influência positiva na socialização, na saúde física e mental. Contribui para uma visão equilibrada e regrada da competição, impõe a aceitação da natural alternância entre vitórias e derrotas durante a vida, estimula o companheirismo, a lealdade, a pertinácia e beneficia muitos aspectos importantes da esfera psicossocial. O esporte é um efetivo antídoto contra a proliferação das drogas e da violência, além de um fator de ascensão social cada vez mais importante à medida que o esporte escolar se democratiza e permite a todos os estudantes, adolescentes e jovens, a oportunidade de revelar seus talentos. Então, diante de tantas qualidades do esporte, por que não criar incentivos para que as pessoas trans possam competir entre si
em igualdade de condições, dentro de suas diversas categorias, bem estudadas, sempre buscando a inclusão social, o combate aos preconceitos e a equidade entre os competidores. Tomemos essa meta como missão nacional pioneira de solidariedade humana, de acolhimento fraterno a todos os brasileiros. O surgimento do esporte paralímpico é um exemplo espetacular a ser seguido. Melhorou a vida, a qualidade de vida de milhares de pessoas com deficiência e de suas famílias. Trilhou um longo caminho, mas agora é um evento de invulgar beleza esportiva e humanística, admirado em todo o planeta. Essa inclusão social pioneira pelas competições de pessoas trans seria mais uma das tantas coisas boas que estão sendo feitas no esporte brasileiro atualmente. Ainda agora um exemplo. Acompanhado de Damares, a ministra Damares, o presidente Bolsonaro prestigiou, dia 22 de março, no Tocantins, o lançamento do programa DNA do Brasil Talentos, que tem o objetivo de identificar crianças e adolescentes com vocação para o esporte. O programa vai garantir o desenvolvimento de talentos para o esporte, a formação profissional e a inclusão dessas crianças e adolescentes. Ocorreu esse evento em Porto Nacional, Tocantins, a mais nova unidade da federação e, portanto, necessariamente ainda em processo de construção de suas infraestruturas em vários setores, inclusive no esporte. O novo programa do Ministério Damares será executado ao longo dos próximos meses, nesta primeira fase com 46 mil alunos em 63 municípios, aos quais serão destinados 20 milhões de reais oriundos de emendas parlamentares da bancada do Estado para o projeto. A previsão é que o programa seja expandido para outros estados, alcançando cerca de 210 mil crianças e adolescentes, o que será muito útil sob o aspecto esportivo, mas também sob o aspecto socioeconômico. Uma ótima ideia. No meu tempo, só por acaso ou com muito empenho, uma criança ou adolescente com vocação esportiva teria acesso ao treinamento na sua modalidade predileta. Esse acaso aconteceu comigo lá na praia de Ipanema. Eu estava vendo um jogo de vôlei, tentando que ia começar, mas que não começava porque faltava um jogador. E então, um dos jogadores mais impacientes, o Hélio Cerqueira, vulgo Corrente, que era técnico da equipe principal de voleibol feminino do Fluminense, perguntou-me se eu sabia jogar vôlei e se poderia ficar durante algum tempo como levantador. Eu disse que sim, começamos a jogar, eu não joguei muito mal e ao fim de algumas partidas, Corrente me convidou para ir jogar, me perguntou se eu gostaria de treinar no Fluminense. E já no domingo seguinte, fui levado pelo técnico do voleibol masculino do clube, o professor Paulo Azeredo, para o ginásio tricolor, onde eu comecei a minha carreira esportiva, por acaso. Joguei no Fluminense durante 20 anos e tive a honra de alcançar a seleção principal brasileira e ser vice-campeão pan-americano, medalha de prata, nos Jogos Pan-Americanos de Chicago. E tudo por acaso. Agora, temos sistemas eficientes de motivação, descoberta, recrutamento e seleção de atletas que diminuem o desperdício de talentos, que era enorme e ainda existe. Mas há muita coisa boa acontecendo. Em 2021 foram os JEBs, que reuniram em 17 modalidades no Rio de Janeiro, 5 mil atletas entre 12 e 14 anos. É o início de uma descoberta de um grande número de talentos. A Secretaria Especial de Esporte é um órgão do Ministério da Cidadania e que mantém os mais importantes programas governamentais no setor. O Bolsa Atleta, o Bolsa Pódio, os projetos da Lei de Incentivo do Esporte, da Lei das Loterias.
e que, além disso, está espalhando pelo território nacional as chamadas estações da cidadania, que identificam talentos e incentivam a prática esportiva em áreas de vulnerabilidade social, plantando instalações esportivas que comportam 13 modalidades diferentes, olímpicas e paralímpicas. A última cidade agraciada foi Varginha, e já há 50 estações em funcionamento no Brasil, com um investimento que supera 335 milhões de reais. E agora o Ministério está lançando o programa Vencer, que promove essas atividades nas escolas e espaços comunitários públicos e privados, no contraturno ou como atividade complementar no âmbito escolar. São excelentes iniciativas. Atualmente, vários ministérios estão empenhados em promover o esporte. É o caso do Ministério da Defesa, por exemplo, que mantém militares atletas, que são atletas de ponta, no chamado Programa de Incorporação de Atletas de Alto Rendimento. Eles brilham intensamente nas competições nacionais e internacionais. E o Ministério da Defesa ainda executa o programa Forças no Esporte, que tem um caráter social, é dedicado a projetos de lutas marciais para jovens de comunidades vulneráveis. Além disso, tem uma vertente do Forças de Esporte chamado Projeto João do Pulo, que leva o nome do grande campeão que perdeu uma perna. Esse projeto é para pessoas com deficiência, inicialmente foram militares com deficiência ou enfermidades. E agora o projeto aumentou e está abrangendo crianças a partir de 6 anos de idade, adolescentes e jovens com deficiência, contando com uma grande rede de colaboração, inclui outros ministérios, Asapaz, Pestalozzi, Comitê Paralímpico, os institutos Benjamin Constant, o Instituto de Surdos e Mudos, a Pastoral do Menor, no caso do Rio de Janeiro. Enfim, um projeto bastante abrangente. Em 1896, nós tivemos em Atenas a primeira Olimpíada da Era Moderna. Em 1960, demos um salto. Em Roma, teve início o ciclo paralímpico. Fica a indagação: quando e onde o mundo assistirá à primeira Transolimpíada, a Olimpíada das Pessoas Trans?